Bom, então agora a gente vai começar a apresentação com o Dr. Eduardo Gonçalves Rocha, que é advogado, professor da UFG, e ele vai trazer as contribuições que advêm da tese de doutorado dele, intitulada Teoria Constitucional Democrática e Subjetividade, problematizando o sujeito de direito. Você podia retomar, que você estava falando sobre a subjetividade de direito, né, Dan? Sim. Então, assim, retomando, né, agradecer o convite, é muito importante para mim estar aqui. É um grupo que eu já me sentia parte e agora formalmente eu faço parte, então ainda se torna ainda mais especial esse espaço de diálogo. Em especial pelo que significou a teoria do Fernando, deixa eu falar um pouco mais alto, né? Em especial pelo que significou a teoria do Fernando para o desenvolvimento da minha tese, para o desenvolvimento das minhas pesquisas e reflexões. Acho que como eu coloco um pouco na introdução, né, a descoberta do Fernando foi um momento de inflexão do pensamento, onde a coisa estava meio travada, a coisa não estava indo, e aí a descoberta da teoria serviu como norte para desenvolver e pensar alguma coisa. Então eu acho que hoje, dentro do campo do direito, existe muito uma discussão sobre um constitucionalismo latino-americano, um pensamento jurídico latino-americano, que em conversa com o Daniel, né, um mês atrás, querendo ou não, foi uma reflexão que no campo da psicologia o Fernando acabou enfrentando e acabou desenvolvendo. Então acho que esse desafio dentro do direito ele começa a se constituir agora, nos últimos 5, 6 anos, e a teoria da psicologia social do Fernando, a teoria da subjetividade do Fernando, ela vem trazer, eu acho que alguns pontos de luz que ainda hoje o direito ele não consegue enxergar por ficar por demais agarrado em uma perspectiva institucionalista, né? Por mais que essas teorias críticas do direito tentem fugir dessa dimensão institucionalista, e tentem trazer novos problemas para o campo do direito, as respostas sempre recaem na perspectiva das instituições, melhorar as instituições, rearranjar as instituições, que é um caminho que é importante, mas com isso, de alguma forma, você, quando trabalha na perspectiva da subjetividade do professor Fernando, você percebe que o campo institucional ele está posto, ele é importante, mas ele é uma das dimensões a se pensar e a se problematizar a realidade, né? E por que é importante, inclusive, destacar isso? É importante destacar isso porque o problema do direito moderno ele surge a partir disso, pensar em instituições. Se a gente for há 300 anos atrás, 400 anos atrás com as revoluções liberais, Revolução Francesa, Revolução Norte-Americana, as próprias revoluções inglesas, o grande problema que surgia era esse problema, né? Olha, diante de um Estado moderno que surge, centraliza em sua mão o exército, né, uma instituição, o exército, que vai se impor na força, se institucionaliza na sua mão um único código de legitimidade, né? O direito agora é sinônimo de justiça, e esse direito está concentrado na mão do Estado moderno, então quem é a justiça e quem é justo é esse Estado moderno. Centraliza em si uma máquina tributária também, para formar o quê? No primeiro momento as monarquias absolutas. Logo em seguida, vi as revoluções liberais para questionar o que? Essas revoluções absolutas impõem uma grande questão, que é o que norteia o direito hoje em dia, né? Como a gente vai controlar poder e como a gente vai garantir direitos fundamentais, né? Esse é o problema que está posto para o direito, em especial para o constitucionalismo, há 300 anos, né? Como a gente vai controlar poder e como a gente vai garantir direitos fundamentais. Claro que é uma pergunta sempre aberta, né? Porque o que significa controlar poder, qual é essa dimensão do poder, o que é poder, é uma discussão aberta. Assim também o que significa direitos fundamentais é igualmente uma discussão aberta. Certamente, por exemplo, no início da discussão do campo liberal, direitos fundamentais eles significavam direito à liberdade, né? Em especial a liberdade contratual, a igualdade, todos nós somos indivíduos, condição para a própria liberdade contratual. Se eu sou igual, você é igual, e nós temos liberdade contratual, isso nós podemos fazer o arranjo contratual que quisermos, e um direito à propriedade, né? Hoje, certamente, quando a gente pensa em direitos fundamentais, a gente não vai pensar liberdade e igualdade nos mesmos termos que se pensava há 300 anos atrás. Hoje em dia, a gente já não admite mais, por exemplo,
um dos primeiros direitos sociais a serem conquistados, que é, por exemplo, a proibição do trabalho da criança, né? Que a criança poderia se submeter em relação de igualdade contratual a ser empregada por 14, 15 horas, fazia parte do próprio direito à liberdade e igualdade da criança, o próprio direito à liberdade e igualdade da mulher, do homem, ser estabelecido nessas jornadas absolutas. Certamente esses direitos eles se ressignificam hoje. A gente, por exemplo, quando a gente hoje em dia pensa o que significa igualdade para a criança, a gente vai pensar a partir de uma proteção integral dessa criança, uma igualdade na diferença, né, que é um ser em desenvolvimento, etc. Então, assim, isso significa igualdade para a criança hoje em dia. Então, quer dizer, apesar de esses problemas, eles historicamente eles virem se ressignificando, eles são problemas que estão postos, então, assim, como uma problemática central dentro do direito moderno, dentro da política moderna. Ou seja, um direito que é pensado a partir de uma lógica soberana, de um Estado soberano, e direitos, um direito que é pensado numa lógica soberana e é pensado também a partir, por consequência, a partir de uma lógica quase que exclusivamente institucional. Por exemplo, quando se fala precisamos controlar poder, logo se falava quais são os mecanismos institucionais que nós teremos que construir para controlar o poder. É uma tentativa de racionalização dessa própria lógica do poder. Né? Eles falam, olha, vamos tirar toda a paixão, vamos tirar todo o campo do irracional e vamos pensar aqui em uma dimensão racional, bem o modelo do homem epistemológico daquela época. E o que é trabalhar no campo irracional? É pensar no campo institucional, pensar na questão do poder. É onde surge, por exemplo, algo que é bem comum no direito, a questão, vamos controlar poder, jogando poder contra poder, né? Interesse contra interesse. O interesse ele é mensurável, né? O interesse ele é palpável, né? Tal pessoa tem interesse em conquistar mais dinheiro, em conquistar mais terras. Então, vamos jogar poder contra poder, interesse contra interesse, e aí é onde surgem organizações institucionais, vamos assim, dos freios e contrapesos, né? Você pega um determinado grupo e contrapõe interesses desses grupos, com isso você não permite que nenhum se torne mais forte que o outro, né? É daí onde surge, por exemplo, o sistema federativo, né? Então você separa, isso nos Estados Unidos, você separa o Estado em diversas federações, estabelece um Senado Federal, em que você não deixa nenhum grupo se tornar tão forte a ponto de massacrar o outro, nem minorias tão fracas a ponto de se deixarem massacradas, né? E com isso contrapõe interesse, não deixando que nenhum grupo se torne tão forte a ponto de se monopolizar o poder como nas antigas monarquias absolutas. Então, assim, tudo isso foram tentativas. Todas essas tentativas, elas, no seu momento histórico, a partir da sua produção histórica, no seu momento histórico, elas mostraram seus limites, né? Tanto é que no primeiro momento, vamos criar a federação. Logo a questão do programa federativo, eles oferecem seus problemas. Vamos criar a tripartição de poderes. Quando você vê a limitação disso, aí você vai criar vou falar assim, no Brasil em 88, um quarto poder, o Ministério Público, para ser o fiscal da sociedade. Logo que você vê o limite do próprio Ministério Público, aí você vai reivindir a Constituição para controlar o Ministério Público, né? Então, assim, esse debate, então, assim, a história ela vai impondo um limite a partir de determinada lógica. Eu acho que a teoria do Fernando, ela abre um espaço, como eu vinha falando para vocês, ao discutir a importância, sim, a importância das construções institucionais, mas em especial ao trazer a dimensão subjetiva, e a subjetiva que eu estou trazendo é uma dimensão mais complexa, que leva em conta o instituído, leva em conta o simbólico, mas leva em conta que a subjetividade é uma produção individual, mas é uma produção social. Isso eu vou retomar um pouco a porção da minha tese para chegar no ponto final, nos capítulos finais, que foi o que eu tentei trazer, eu acho, de forma muito forte no momento final, que é o quê? A subjetividade social, ela traz uma questão nova, que é o seguinte: se ela é uma produção social, ela é uma produção política, e ela deve ser uma produção politizável a partir daí também. Eu acho assim, que isso, para o direito e para a discussão da própria política, eu acho que é fundamental. Quer dizer, a subjetividade individual e a subjetividade social são dimensões, são construções políticas, portanto, devem ser politizadas enquanto posições políticas. E aí a questão, acho que o próprio exercício que eu me propus, antecipando um pouco, a parte final da tese, foi tentar politizar uma determinada forma de subjetivação que é estimulado pelo direito e pela política moderna, né?
Mas antes de ir para o final, eu quero agora resgatar um pouco da própria trajetória que me levou à conclusão e o próprio caminho, né? Porque no primeiro capítulo, acho que eu falei, não está entre o que estava proposto para vocês lerem, mas tem toda uma discussão epistemológica, né? Porque assim, o primeiro momento foi fundamental o quê? Vencer a subjetividade, vencer o senso comum em torno da subjetividade, né? Porque o direito ele já vem falando há 300 anos em subjetividade, mas uma subjetividade reificada, associada a essencializada, a direitos naturais, a um campo bem associado à questão do indivíduo. Você reifica o indivíduo, você traça direitos essenciais desse indivíduo, com isso você traz até uma figura muito própria do direito, são os direitos subjetivos. Isso é na dogmática mais fácil, vai trabalhar os direitos subjetivos, que seriam aqueles direitos em oposição ao Estado, aqueles direitos que quase são inatos ao indivíduo. Então seria importante, no primeiro momento, desconstruir isso. E nesse momento de desconstrução, que foi um momento de reflexão epistemológica também, a partir do olhar da subjetividade, foi uma desconstrução a partir inclusive da questão do método, né? Acho que a subjetividade ela traz essa dimensão da particularidade da própria construção da pesquisa. E aí é interessante analisar o quê? Esse processo que me levou à construção dessa pesquisa para entender essa pesquisa. Então, muito menos que um método que foi adotado um conjunto de vivências, foi adotado um conjunto de reflexões, um conjunto de experiências que permitiram desenvolver a pesquisa por determinado caminho. Então é interessante que, inclusive na introdução eu faço isso, olha, para entender a tese é fundamental entender determinado caminho que foi percorrido, né? E aí sim, talvez o objeto da tese ele vai ser melhor entendido. No direito, ainda no mestrado, eu estava pesquisando a questão da alimentação adequada. Interessante, na alimentação adequada eu frequentava dois grupos no direito. Um grupo era dos constitucionalistas, e o grupo dos constitucionalistas tinha uma dimensão muito institucionalista, igual eu estava falando para vocês. Então assim, vamos enfrentar o problema da sociedade, vamos, mas a partir de determinada racionalidade, mais institucionalista, aprimorando democracia a partir de uma perspectiva institucionalista. O que é isso? Precisamos criar novos canais de comunicação, precisamos trazer demandas públicas por meio desses canais de comunicação para produzir o quê? Uma sociedade um pouco mais democrática, leis mais democráticas, políticas públicas mais democráticas. E por outro lado, eu pensei no direito de alimentação muito por esse sentido, né, do constitucionalismo, muito mais institucionalista. E por outro lado tinha um professor lá, que eu até estava falando para o Daniel e para a Gi, lá em Goiânia, que era trabalhar com a questão do surrealismo jurídico. E o que é o surrealismo jurídico? O Vará, que teve um impacto enorme na minha formação, ele fala assim, olha, esse caminho institucional ele não serve para nada mais. Na verdade, esse caminho institucional é uma pedida já fracassada. A gente, na verdade, a gente tem que transformar pessoas e a gente tem que transformar subjetividades. E eram duas teorias que me encantavam assim, demais, mas ao mesmo tempo uma rejeitava a outra de forma extrema, né? Não, Vará, tu vai trabalhar com surrealismo jurídico, mas o Vará ele teve uma produção teórica fantástica, mas agora ele enlouqueceu. Então, vocês estão querendo festa, vocês estão querendo farra. Não, tem nada a ver isso. Né? Aqui a gente está pensando em coisa séria também. Aqui. E aí o Vará falou assim, não, sai desse normativismo, sai desse caminho aí que é um caminho já fracassado e a gente vê as consequências no nosso dia a dia, na própria negação dos direitos fundamentais. Eu tentava estabelecer um contato, porque eu via alguma lógica em ambas, mas ao mesmo tempo uma ausência de diálogo tremenda, né? E eu fui e coloquei assim, olha, então assim, isso me gerava uma angústia, gerou uma angústia enorme para mim durante todo o meu mestrado, porque era uma paixão em que uma paixão traía a outra paixão, né? Era uma paixão não resolvida, né? Era o típico homem ou típica mulher, né? Que tem dois amores escondidos, né? Então você tem que ficar ali venteando o tempo todo, mas sem se revelar que está apaixonado por outra pessoa, né? E era isso, né? Por quê? Porque eu lia, debatia, me aprofundava em um campo, mas não podia levar o diálogo de um para o outro, porque senão eu era taxativamente acusado quase de traidor. Né? E isso gerou uma angústia. É interessante, eu até coloco isso um pouco na minha introdução, porque
Porque eu construo um projeto de doutorado não a partir de um problema, claro, bem formulado, a partir de categorias claras, mas a partir de uma angústia. E aí quando você pega uma angústia e leva para a linguagem da academia, como você vai fazer isso? Não faz, né? Então assim, na banca foi quase isso. Olha, gente, eu tenho uma angústia aqui, eu acho que tem um caminho, mas é difícil aprofundar no sentido nesse momento, vem a importância do orientador, né? E fala assim, não, olha, eu acho que você está indo para um caminho certo, eu acho que é nesse sentido e vamos continuar pesquisando. E por que é interessante? Porque a pesquisa e a própria tese ela é construída aí, ela foi uma descoberta de categorias. Né? Então, durante a pesquisa, eu fui de quê? Descobrindo as categorias que me permitiram o quê? Transformar uma angústia em palavra. Né? A emoção se transformou em verbo só depois de quantos anos de pesquisa. Né? Por quê? Porque foi ao longo da pesquisa que aquilo que me angustiava, que me afligia, foi me permitindo o quê? Encontrar as categorias adequadas para que eu formulasse uma reflexão em termos acadêmicos, em uma linguagem acadêmica. Na tua atuação, veja bem o que eu estou querendo dizer, há uma angústia, tá? Mas na hora que você vai atuar, e aí eu não sei exatamente, mas mesmo dando aula, por exemplo, você não conseguia fazer essa relação? O que a teoria te obrigava a se dicotomizar? Você não fazia, na tua prática cotidiana, você não conseguia enxergar uma síntese daquilo que você almejava que a ciência conseguisse explicar, que não estava conseguindo? Eu acho que conseguia, por exemplo. A questão para mim, eu acho que esses processos eles sempre são muito complexos, né? Porque para mim, eu com eu mesmo, em diversos momentos, estava tranquilo, né? Dependendo do espaço que eu fosse verbalizar e discutir isso, eu percebia a insuficiência de conceitos, eu percebia a insuficiência de palavras, né? Outro espaço, dependendo da perspectiva, dependendo do enfoque que você dá, do próprio enfoque que eu dava, de alguma forma eu conseguia tranquilizar e amarrar, articular e amarrar. Então, por exemplo, para articular isso, vamos falar assim, pessoal mais institucionalista, uma discussão, vamos falar assim, mais em termos acadêmicos, mais formalizada, isso de fato se tornava uma tarefa um tanto quanto difícil, um tanto quanto árdua. Mas, por exemplo, quando eu desenvolvia meus projetos de extensão com meus alunos, né, em que, por exemplo, a gente trabalhava com a questão da literatura, a questão dos saraus, como processo de formação dos estudantes, etc., de alguma forma aquilo lá a gente conseguia amarrar isso. Né? Então, assim, amarrava e não amarrava. E aí isso intensificava a própria... A minha pergunta tem a ver porque foi um caminho, agora você falando, foi um caminho que deu na minha tese também. Uhum. Era uma angústia de não encontrar na teoria explicação para essa articulação entre o sujeito e a linguagem. Na hora que o sujeito se inscreve, quando está com uma patologia, uma ocorrência cronodonte, como eu chamei, e que reage a isso, que se insere na linguagem mesmo, considerado como alguém que está com problema. Mas assim, a dicotomia também era muito forte, né? A linguagem não, a linguagem domina, o sujeito é sujeitado a ela. Esse foi o meu mestrado. Eu tenho mais contado no meu paciente, ele inclusive tem problema na linguagem. E ele reage, ele conversa, ele dialoga, ele busca soluções. Como é que fica, né? Então, a angústia, e aí a minha pergunta tem bem a ver isso, porque o que eu via assim, na minha clínica, como fonoaudióloga, eu achava que a coisa se organizava articulada, entendeu? Mas eu não encontrava respaldo de explicação em uma linha teórica e aí o Fernando foi uma grande, sem dúvida nenhuma, a teoria da subjetividade, a objetiva, foi uma grande descoberta, porque me permitiu exatamente isso. Sim. E é interessante assim, como esse processo, exatamente, em diversos momentos isso se rearranjava, em diversos momentos se desconstruía,
Eu lembro de uma conversa que eu tive com um amigo meu, Alexandre Araújo, que ele foi muito importante.